Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aulinha de geografia falaremos sobre a estrutura populacional brasileira, um tema super legal, super tranquilo da gente compreender e a gente vai observar aí quem somos, como estamos distribuídos e como que a nossa população está mudando, legal? Gente, é um dos conteúdos do PAS aí, principalmente do PAS 2, mais tranquilos que a gente pode ter na trilha de conteúdos, tá? Então, só seguir em frente que vai dar tudo certo. Então, o que é a estrutura populacional? A estrutura, olha o nome, gente, a estrutura é como a população está organizada, distribuída, como que a dinâmica dessa população acontece. A gente cada vez mais temos um nível de urbanização e de industrialização cada vez mais intensos e isso vai refletindo na relação da população, do desenvolvimento da população. As famílias cada vez mais tendem a terem menos filhos. Então, observem como que a gente pode fazer essa análise, tá? Então, quando a gente fala de população, a gente está falando de um conteúdo, de uma área do conhecimento específico da geografia chamado demografia. Então, a demografia é o estudo da população. Legal? E essa população pode ser composta por 4 grandes partes aí. A primeira delas é a própria composição delas, a idade e o gênero, né? O sexo, masculino e feminino, a raça, a cor, a relação da escolaridade. Depois a gente tem as condições de vida, alguns indicadores sociais, a renda e trabalho, expectativa de vida, saúde e educação, indicadores econômicos e sociais. A distribuição, a relação do território, como que essa população está distribuída no território, a relação urbana, a relação rural, as regiões em si, as dinâmicas regionais e a própria dinâmica relacionada à natalidade, que é a taxa de nascimentos, a mortalidade, a taxa de mortes e as migrações, como que as migrações influenciam nessa estrutura da população. Então, quando a gente fala de estrutura populacional, estrutura demográfica, é muito importante a gente reconhecer esse cara aqui, ó, a transição. O que é a transição? A transição demográfica. A palavra transição é quando você está saindo de um lugar e indo para outro lugar. Você está em trânsito, você está em transição. Então, como é que é esse fenômeno da transição? No Brasil, pessoal, até o século XX, nós estamos no século XXI, evidentemente, então, até o século XX, ali principalmente até a primeira metade do século XX, o nosso país era majoritariamente, a maioria da população vivia em zonas rurais. Por que isso, professor? Porque o Brasil sempre foi um país agrário, agroexportador, desde quando os portugueses chegaram aqui. E aí, entendendo isso já mais recentemente, analisando a partir do final do XIX, século XX, o Brasil era extremamente rural, porque o nosso nível de urbanização e de industrialização era ínfimo, era muito pequeno. Então, as famílias elas eram compostas de muitos integrantes. É muito comum se a gente perguntar para os nossos avós, bisavós, aí para quem ainda tem os bisavós, perguntar o número de integrantes por família. E é comum a gente perceber que, por exemplo, uma determinada família tinha 8, 9, 10 integrantes, né? O pai e a mãe tinham 7, 8, 9, 10 filhos. Era muito comum esse tipo de coisa, porque isso representava uma capacidade de geração de riqueza no meio rural. Observe, quanto maior o número de integrantes, seria maior a capacidade de produção no dia a dia na roça. E aí uma parte dos filhos poderiam tomar conta junto com a mãe dos afazeres domésticos, outra parte podia ajudar o pai na relação da própria produção agrária ali, do roçado em si, numa plantação, numa colheita. Então, quanto mais números de integrantes numa família, era melhor nesse Brasil que era rural. Só que isso foi mudando. E essa mudança foi por conta de 2 caras, a urbanização e a industrialização, que chegaram e começaram a influenciar esse padrão. Hoje, em pleno 2026 em que estamos, o Brasil, a grande maioria
vive nas cidades. Outra coisa é falarmos sobre que qualidade que essas populações das cidades vivem, né? Mas quando a gente fala de demografia brasileira, a gente está falando dessa transição, ou seja, no passado era extremamente numeroso os integrantes, quando o Brasil tinha ausência de industrialização e urbanização, e atualmente, como a gente tem uma crescente urbanização e industrialização, isso afeta diretamente a redução da natalidade, por exemplo. Os integrantes das famílias são cada vez menores. É muito comum, por exemplo, a gente vê nas famílias pessoas casadas, né, parentes que são casados e não possuem filhos. Isso é extremamente comum, ou possuem um filho. Por quê? Porque a gente não está mais no meio rural, e aí um filho hoje representa consideravelmente um orçamento nas famílias brasileiras, né? Então você tem ali um planejamento familiar que acontece de uma maneira mais intensa para você ter mais filhos. Outro fator que também vai explicar essa mudança é a figura da mulher. A mulher hoje ela ocupa novos papéis de destaque na sociedade. Vejam vocês, eu adoro futebol, gosto muito de futebol, e aí eu nunca imaginaria, eu na idade de vocês estudantes, eu com 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, eu nunca imaginaria uma mulher, por exemplo, narrando jogos de futebol masculino. As mulheres, por exemplo, sendo árbitras de jogos, né? Fazendo parte ali da arbitragem, as bandeirinhas ali. Nunca imaginei isso, porque na minha geração, na minha época de adolescente, era impensável esse tipo de coisa. As mulheres hoje, então, estou só ilustrando, dando exemplo, porque elas são muito mais do que isso. Então você tem aqui mulheres, voltando para o futebol, presidentes de clubes de futebol, que é um ambiente extremamente machista, né? Você tem as mulheres aí à frente de clube de futebol, a presidente Leila do Palmeiras, por exemplo. Olha isso que interessante, você tem mulheres que são presidentes de países, que são chefes de grandes empresas, grandes corporações, são líderes. Então você vê que a mulher ela ocupa papéis de destaque que antes não cabia a ela há 40, 50, 60 anos atrás. E isso também influencia na relação do planejamento familiar, onde a tendência é que se tenha menos número de filhos, menos integrantes. Legal? Então aqui a gente tem um comparativo no passado e atualmente. A gente tem aqui as três faixas da população, quando a gente consegue analisar ela em três grandes blocos. O primeiro grande bloco é de 0 a 14 anos, é uma população dependente, que demanda por escolas, vacinação, atendimento pediátrico e políticas de proteção à infância, né? Como o ECA, por exemplo. Aqui a gente tem os adultos, aqui aparece 15 anos, mas já assim uma transição, né, da adolescência final aí para o início da vida adulta até os 59 anos. Então é onde se concentra a população economicamente ativa. Que população é essa? É aquela população que trabalha e gera dinheiro, gera riqueza para o país. Legal? Aqui tem os idosos com 60 anos ou mais, que aí já é um grupo que participação muito forte também, porque o Brasil nas últimas décadas vem tendo uma melhoria considerável na qualidade de vida. Então essa parte da população cada vez está mais longeva, e isso requer demandas específicas, serviços de saúde específicos, políticas públicas específicas. Legal? O Brasil está envelhecendo, olha aí, né? Eu acabei de colocar, o envelhecimento populacional é uma das novas transformações mais importantes desse Brasil atual, e a gente precisa ter uma atenção máxima disso. Então as causas desse envelhecimento vai desde a baixa natalidade, ou a baixa também mortalidade, que as pessoas estão tendo mais qualidade de vida, estão vivendo mais, as expectativas de vida estão cada vez maior, e as consequências para a sociedade, né? Maior demanda por serviços de saúde, pressão sobre os sistemas previdenciários, necessidade de políticas de inclusão, mudança no mercado consumidor, transformações das relações familiares, a adaptação das cidades e a acessibilidade. Isso tudo a gente vê acontecendo todos os dias, né? Essa consequência desse Brasil mais velho. É muito comum, por exemplo, a gente perceber centros de convivência de idosos cada vez mais
numerosos, porque realmente os idosos estão cada vez vivendo mais, isso é muito bacana. Então a gente tem aqui uma pirâmide etária aqui, que eu trouxe dessa forma aqui. A gente tem a base, que é aquela população de 0 a 14, o corpo de 15 a 59 e o topo de 60 anos para mais. Legal? Então a gente tem essa forma de interpretar uma pirâmide etária, a base, o corpo e o topo. Então aqui a gente tem algumas estruturas, dentro da base larga significa uma elevada natalidade, uma base estreita, baixa natalidade. O corpo dessa pirâmide aqui permite observar a concentração da população em idade ativa. Um corpo volumoso indica um potencial produtivo. E aqui a gente tem um topo, uma população idosa. Um topo mais largo significa maior expectativa de vida e um envelhecimento populacional cada vez mais abrangente. Aqui está a pirâmide aqui, ó. Então, legal? Beleza? Só para que vocês possam compreender. E que a gente tem aqui estruturas diferentes relacionadas a essas pirâmides aqui. Como base mais estreita, olha lá. Seção de adultos mais largas. E no topo a gente tem mais largo do que antes, ó. Aqui tem um modelo, aqui tem outro modelo. Isso tudo pode acontecer, sim. Legal? Então isso aqui é onde a gente está. Isso aqui é onde a gente foi, a gente já esteve nessa realidade. E aqui é uma projeção para um futuro aí, daqui a uns 30 anos aproximadamente, a gente está mais ou menos aqui. Estamos aqui indo para esse formato aqui. Aqui eu trouxe aqui um comparativo, homens e mulheres, diferenças na estrutura por sexo, por gênero, A distribuição entre homens e mulheres no Brasil é relativamente equilibrada, mas existem diferenças importantes conforme a faixa etária, Então aqui, por exemplo, na idade jovens, a proporção de homens pode ser ligeiramente superior, reflexo de uma taxa de nascimento levemente maior entre o sexo masculino. Na população idosa, a participação feminina cresce progressivamente cada vez mais, Quanto maior a faixa etária, maior a proporção de mulheres, fenômeno chamado feminização do envelhecimento. Os homens, durante a vida adulta e no topo da pirâmide aí, quando eles se tornam idosos, eles apresentam um número de falecimento maior, porque evidentemente tem vários fatores que explicam isso. Os homens eles têm um nível de risco a determinados estilos de vida maior do que da mulher. A mulher se cuida muito mais vezes do que o homem, e isso reflete nessa longevidade, A principal explicação para a longevidade feminina: as mulheres brasileiras vivem em média cerca de 7 anos a mais do que os homens. Legal? Então, por que as mulheres vivem mais? As diferenças na expectativa de vida. Aqui, comportamentos e a parte social, Então, está aqui. É muito tranquilo da gente entender isso. Fatores que reduzem a longevidade masculina. Então, maior exposição à violência urbana, acidente de trânsito, atividades profissionais de alto risco, consumo de álcool, tabaco, menor procura por serviços preventivos à saúde, maior mortalidade por algumas doenças. Legal? E as mulheres, a gente sabe que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, isso é nítido. Expectativa de vida e qualidade de vida. A expectativa de vida é uma estimativa, é uma projeção do número médio de anos que uma pessoa pode esperar para viver, considerando as condições de mortalidade observadas em um determinado período. Então, o que influencia a expectativa de vida? Acesso à vacinação, alimentação, saneamento básico, a relação da informação, da escolarização, a renda, a condição que você tem de, por exemplo, ter melhores serviços prestados, condições de trabalho, segurança pública, qualidade ambiental. Isso tudo conta demais, gente. E a desigualdade ocultas pela média. A média nacional esconde grandes disparidades, diferenças, A qualidade de vida varia conforme a região ou renda, gênero, escolarização. Uma pessoa pode viver muitos anos, mas em área com saneamento precário, saúde deficiente, sem acesso a uma infraestrutura de saúde realmente que seja digna. Isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Transportes inadequados também, enfim. A gente tem uma gama de fatores que explicam essa desigualdade.
E aqui a gente aparece um nome muito comum, uma expressão muito comum cada vez mais nos vestibulares, no PAS, no Enem, que é o bônus demográfico. Está aqui, janela de oportunidade. Então, quando uma grande parcela da população da idade economicamente ativa, o país chama-se de bônus demográfico. Então, é quando essa galera da idade economicamente ativa, ela está maior do que a base, do que o topo. Então, a gente tem muitas pessoas trabalhando, gerando riqueza para o país. A gente vai ter uma maior produção, um mercado consumidor maior, maior arrecadação também através de impostos, uma condição essencial. Aqui o bônus só se realiza com emprego, educação, qualificação profissional. Legal? O fim do bônus demográfico, como é que é isso? Com o progressivo envelhecimento da população, a proporção de idosos aumenta, enquanto a de jovens diminui. Isso significa que o bônus demográfico tem prazo validade e o Brasil precisa aproveitá-lo antes que essa janela feche. Então a gente tem aqui esse esqueminha da grande população ativa, oportunidade de bônus, o envelhecimento populacional, pressão sobre a Previdência, que é o esquema das aposentadorias, público e privada. O desafio central é garantir que o período do bônus seja utilizado para investir em educação, em infraestrutura, em desenvolvimento, criando condições para sustentar uma sociedade cada vez mais longeva. Isso é puro desenvolvimento, gente. As principais características da estrutura da população brasileira. Então, o que a gente pode ter como característica? Envelhecimento populacional, a redução da natalidade, o predomínio do meio urbano, as desigualdades socioespaciais. Isso aqui é muito importante e interessante da gente entender como que as nossas regiões são diferentes e têm desigualdades, transformações familiares e laborais, famílias menores, novas formas de organização e mudanças no mercado de trabalho associado à tecnologia. Esses fatores aqui, então, eles são as características atuais da nossa estrutura. Aqui eu trouxe um pequeno esqueminha, um resuminho do que a gente está falando, legal? E juntas elas moldam novos desafios sociais e econômicos para o Brasil. Analisem aí. Legal? A conclusão, o grande desafio brasileiro, né? Então essas transformações demográficas que o Brasil está passando, sem dúvida nenhuma, o envelhecimento populacional requer uma atenção dobrada. A diminuição das famílias são outra característica muito forte, né? Então existem sempre demandas sociais, políticas públicas que teoricamente deveriam acompanhar esse processo, que na boa parte das vezes não acompanham. O Brasil avançou nessa longevidade, né? E é importante que a gente viva tão longevidade, dentro da longevidade, mas que a gente viva também com qualidade, né? Com serviços funcionando, com dignidade humana mesmo para os idosos. Afinal de contas, nós todos um dia vamos passar, se Deus quiser, por essa fase da vida que é inerente ao desenvolvimento humano, né? E isso é um desenvolvimento real, quando a gente consegue abranger aí toda essa realidade, principalmente para os mais idosos. Aqui eu trouxe uma questão para vocês, analisem aí. Observem as famílias a seguir sobre a transição demográfica brasileira e assinale a que for correta. O que vocês acham que está certo aqui? Letra A, B, C, D ou E? Analisem aí. O que vocês acham? Então aqui a gente tem a letra C. A redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida são fatores que contribuem para o progressivo envelhecimento da população brasileira. E a número 2? Com base nos conhecimentos sobre a estrutura etária e econômica, analise a seguinte situação. O Brasil vivenciou entre os anos 1990 e 2020 um período chamado de bônus demográfico. Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta. Analisem aí A, B, C, D ou E. O que vocês acham? Podem dar pausa no vídeo. Olha aí, é a letra
C também, né? O bônus demográfico representa uma janela de oportunidade econômica em que a elevada proporção da população em idade ativa, se acompanhada de emprego e educação, pode impulsionar o desenvolvimento. Legal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado esse conteúdo. Tá tranquilo, facinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.